Você se considera um bom pai, uma boa mãe? Ou melhor, você acha que os seus filhos poderiam imitar você no dia a dia? É sobre esse assunto tão especial que eu quero falar com você nesta manhã. Mas antes de começar, queria pedir para você ainda que não é inscrito no canal, a se inscrever aqui, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente desejo enviar conteúdos como esse para te ensinar a imitar ao Pai e ser abençoado. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo. A palavra de hoje se encontra em Efésios, capítulo 5, verso 1, que diz o seguinte: Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Irmãos, acho que a melhor forma de a gente aprender acerca de Deus, de quem é Deus, realmente é estudando a palavra de Deus, né? E a gente lendo, a gente vai observar vários exemplos do nosso Deus Pai e como Ele nos ama, né? Porque o que o mundo já conheceu de melhor e de excelente foi através da vida de Jesus Cristo. Então, compreender o que Cristo fez aqui na Terra e aplicar os padrões de Deus para a sua família, como pai, como mãe, é uma forma muito sábia de você fazer a sua casa prosperar, para que ele seja um modelo realmente de santidade aqui na Terra, seguindo o próprio Cristo. Conhecer a Deus e imitá-lo, eles são coisas, eu quero te falar, diferente. Talvez você ficou um pouquinho confuso, mas eu vou te explicar. Por exemplo, quando a gente pega os demônios, os principados, as potestades infernais, eles conhecem Deus. E existem muitas pessoas que você ouve, que você pergunta assim: você conhece Deus? Conheço. E eles falam. Mas conhecer, né, Ele, literalmente ouvir falar dele, são coisas diferentes. Os demônios, né, ou seja, os anjos decaídos, eles conhecem a Deus de ouvir falar, mas não na essência. E eles não praticam uma fé sincera. Como muitas pessoas falam: eu conheço Deus, eu conheço Jesus, mas não pratica nada. Então, assim, se a sua fé ela não for autêntica e ativada nos preceitos da palavra de Deus, ela não é uma fé bíblica. Porque as pessoas podem ter fé num cantor, pode ter fé numa empresa, pode ter fé num homem, mas nós temos que ter a fé nossa pautada em Jesus de Nazaré. Então, assim, eu quero fazer você que é pai, mãe, hoje, começar a refletir se realmente você tem sido uma pessoa, um bom pai, se você tem sido uma boa mãe, se você tem sido honesta, honesto, se você tem gastado tempo de qualidade para cuidar dos teus filhos, ensiná-los, eles tendo, né, realmente um momento de mesa. Eu faço essa pergunta para você hoje. Qual foi a última vez que você gastou tempo para conversar e saber acerca dos seus filhos? Qual foi a última vez que você sentou e conversou com ele, né, sobre as necessidades deles? Qual foi a última vez, pai, mãe, que você falhou e você pediu perdão para o seu filho ou para a sua filha? O que aconteceria se você chegasse e falasse assim: filha, por exemplo, faça uma anotação do que você acha da mãe, de como que você vê a mãe, tá? E fala para mim. Será que o que você ouvisse do teu filho ou da tua filha alegraria ao teu coração e principalmente ao coração de Deus? Existem muitos pais que estão sendo negligentes, né, na forma de criar. Muitos pais, na verdade, às vezes eles vêm até a gente na igreja, eles vêm pedir um aconselhamento, dizem assim: pastor, meu filho, ele é respondão, meu filho desobedece, meu filho sai de madrugada, o meu filho está no pecado, está na bebida, está na droga, e assim uma série de coisas eles vão falando. E quando eu vou sentar com a família, né, eu vou orientar o irmão ou a irmã acerca do que eles estão pedindo, eu começo a observar que eles não foram exemplos na vida dos filhos. O que a palavra fala? Ensina a criança no caminho que ela deve seguir. O que acontece é que muito pai e mãe, elas querem ensinar fora do caminho. É tipo assim: faça o que eu estou te mandando, mas não faça o que eu estou fazendo. Não.
se você quer que o seu filho seja um imitador seu, seja uma pessoa abençoada, você tem que andar no caminho. Talvez você pergunte, pastor, mas como eu posso fazer isso? Andando você também no caminho do seu Pai, o próprio Deus. E como é que você faz? Estudando a palavra de Deus. Então, se você não estuda a palavra de Deus, você não sabe o que Deus espera de você. Então você não consegue imitar. E às vezes a tua vida não vai para frente. Às vezes tem muitos conflitos. Às vezes a separação, divisão dentro da casa, da família. E pode ser que eu estou falando para pessoas aqui que estão com a casa dividida. Talvez não tenha nem mais nem casamento. Talvez seu filho, sua filha saiu de casa. Ou você há anos, né, não tem comunhão com teu filho e com a tua filha. Eles têm ódio de você e não querem falar com você ou te abandonaram. Então, que você comece a refletir se nesses anos de ensino você foi um bom pai, se você foi uma boa mãe, se realmente você tem obedecido à palavra em Efésios 5:1, né? Portanto, sejam imitadores de Deus. A pergunta que eu te faço é, você está imitando Deus? Você está imitando Jesus de Nazaré? Porque assim, o amor, irmãos, ele não é um discurso simplesmente. O amor, ele é muito mais do que isso. É uma decisão que gera uma ação. Então, para que o teu lar, para que teu filho e a tua filha sejam abençoados, você precisa ser exemplo dentro da sua casa. Será que você tem sido exemplo, pai? Será que você tem sido exemplo, mãe? Existe pai e mães que eles trocam o tempo de comunhão, o momento que eles têm ali por dinheiro. Eles acham que dando, por exemplo, uma bicicleta nova, um videogame, um celular, um iPad, um tablet, né? Uma mesada vai substituir o tempo deles com os filhos. E não. Sejam exemplos. É tão feio. Esses dias eu estava na igreja e aí uma criança próxima de mim, ela saiu chamando palavrão. Aí eu olhei para minha esposa, né? E eu disse bem baixinho no ouvido dela: aonde você acha que ela aprendeu isso? A criança, irmãos, ela não tinha mais do que 3 anos de idade. Então, assim, cuidado com o que você faz dentro de casa. O seu filho, a sua filha, está aprendendo com você. Você, papai, você, mamãe, você tem responsabilidade. Pastor, eu não tive o ensino do meu pai, da minha mãe. Tudo bem, Deus entende o teu coração, mas não significa que você deve morrer assim. Por isso a gente deve estudar as escrituras. Não deve, irmão, apenas ouvir o que os outros falam. Estude as escrituras. Esse devocional foi preparado para te ensinar a ser um grande pai e uma grande mãe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muitos são os erros que cometemos como pais e mães. Às vezes erramos, Senhor, sem querer. Às vezes erramos por negligência, por falta. E às vezes não damos e oferecemos aquilo que os nossos filhos precisam. Mas queremos ser perfeitos no nosso caminho. E a tua palavra fala que para a gente ser perfeito, a gente precisa te imitar. A gente precisa ouvir a tua palavra. Dê sabedoria, Senhor, para que a gente possa ser exemplo dentro da nossa casa. Principalmente porque alguns são exemplos no mundo. Às vezes as pessoas no mundo amam essa pessoa, este homem, essa mulher, mas os próprios filhos detestam e não querem a presença do seu pai e da sua mãe. E que o Senhor possa dar essa sabedoria aqui. Cure o coração de todos aqui. Dê uma segunda oportunidade. Derrama, Senhor, as mais ricas bênçãos e sabedoria sobre cada pai e sobre cada mãe. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se essa palavra tocou o seu coração, seja você também um semeador da palavra de Deus. Ajude a outros lares serem restaurados e outros pais aprenderem a imitar o Senhor Jesus. Como? Mandando esse devocional para eles, tá bom? Eu sou o pastor André e eu te abençoo hoje em nome de Jesus.